Bom, vamos começar então, né? Boa tarde a todos que estão acompanhando aí essa primeira meditação da Semana Santa, né? Hoje, quinta-feira santa, e eu gostaria de meditar um pouco hoje sobre o mistério da Eucaristia, ou seja, para a fé católica, como todos sabem, hoje se celebra, né, na missa do Lava-Pés da Santa Ceia, a instituição do sacerdócio e a instituição da Sagrada Eucaristia. E evidentemente que teria muitas coisas para se falar, se meditar, tanto sobre o sacerdócio quanto sobre a Eucaristia. E eu escolhi então refletir e meditar um pouco sobre esse mistério da fé católica a partir de um grande doutor da Igreja, que é Santo Agostinho. É um autor com certeza muito conhecido de vocês, né? Enfim, não precisa apresentar tanto Santo Agostinho, mas ele de fato nos ajuda muito com seus escritos, principalmente, né, com seus sermões também. Então a meditação que nós faremos aqui é a partir de um texto de Santo Agostinho, o Sermão 228, né, um trecho desse sermão. Então, nesse sermão, Santo Agostinho diz o seguinte: o dever de pregar-vos um sermão e a solicitude, graças à qual vos iluminamos para que Cristo se forme em vós, obriga-me a advertir a vossa infância. A vós, os que, renascidos agora da água e do Espírito, contemplais com nova luz o alimento e a bebida postos sobre esta mesa do Senhor, e os recebeis com novo fervor, que significa este sacramento tão grande e divino, este remédio tão célebre e tão nobre, este sacrifício tão puro e tão acessível. Sacrifício que agora não se imola já em uma só cidade, a Jerusalém terrena, nem naquela tenda construída por Moisés, nem no templo construído por Salomão. Tudo isso são coisas que foram sombra do futuro. Mas agora, desde o nascer até o pôr do sol, como foi predito pelos profetas. Então, aqui nós temos, né, eu vou lendo uns trechinhos, aqui nós temos um primeiro momento, né, Santo Agostinho chamando a atenção ali para os seus fiéis, para os seus ouvintes, né? Então era um sermão, uma homilia, uma pregação, que evidentemente depois ficou registrada, né? Ele então coloca o dever dele, de fato, como padre, como bispo, de pregar e, portanto, através desse sermão, ajudar os seus ouvintes, os seus fiéis, a irem cada vez mais se configurando a Cristo, né? Ou seja, para que de fato Cristo vá se formando em cada um deles e cada um, evidentemente, é chamado a ir se configurando a Cristo. E ele entende que para isso acontecer, ele precisa advertir os seus fiéis em relação a algumas coisas. E aqui nesse caso desse texto, ele chama a atenção, em primeiro lugar, né, ou seja, ele está se referindo ali, pessoas que praticamente tinham sido acabadas de serem batizadas, né? Ele diz, renascidos agora da água e do Espírito. Então, toda essa relação com o sacramento do batismo, evidentemente, ser batizado, ser purificado, morrer para o pecado e renascer com Cristo, de fato, para a vida eterna, uma vida nova, ele lembra disso. E, evidentemente, junto com essas águas do batismo, vem toda a dimensão também da unção, né, do crisma, aí a referência também a outro sacramento, a própria importância do Espírito Santo, né, que vem nos transformar, vem nos fazer realmente apóstolos de Cristo, etc. Mas o que é interessante é que ele mostra que, na medida em que nós somos renascidos da água e do Espírito, nós olhamos com outros olhos
aquele alimento e aquela bebida que é colocada sobre o altar do Senhor. Então veja que aqui ele já faz uma referência à Eucaristia, né? O pão, né, e o vinho que é colocado sobre o altar, aquele que é batizado, né, e aquele que tem a assunção do Espírito, ele não olha mais simplesmente esses alimentos como pão e como vinho, mas ele contempla tudo isso a partir de uma nova luz. Então, a partir de toda a graça que ele recebeu ali no seu batismo, né, toda essa unção também do Espírito na sua vida, ajuda-o a crer e a olhar, contemplar essas realidades com um novo olhar, ou seja, com um novo fervor também, segundo ele. Porque esse grande sacramento, em primeiro lugar, olhar esses alimentos ali como algo que significa um grande sinal, né? Esse sacramento tão grande e divino. Então, eu tenho ali uma realidade visível, mas que aponta algo que é invisível, né? Então, a minha fé mostra que algo grandioso está ali e, portanto, uma ação divina também está presente ali. Mas, além de ser esse sacramento tão grande e divino, esse alimento, né, e essa bebida também é um remédio. Agostinho também apresenta a Eucaristia como um remédio tão célebre, tão nobre, né, que vem, de fato, nos curar, nos transformar. E, por fim, e aí é onde ele vai chamar mais a atenção, é mostrar que na Eucaristia nós temos uma dimensão de sacrifício. Então, é um grande sacramento, é um grande remédio e é, de fato, um sacrifício puro e acessível, né? Ora, evidentemente que quando ele fala de sacrifício aqui, Agostinho está se referindo ao sacrifício de Jesus na cruz, como vai ficar claro no próprio desenvolvimento do sermão, né, do restante do texto. Então, a primeira coisa que ele coloca é esse sacrifício agora não é apenas imolado em Jerusalém, né, ou naquela tenda construída por Moisés, ou no templo de Salomão, mas tudo isso, segundo ele, era uma prefiguração, era uma sombra de algo futuro, ou seja, esse sacrifício, de fato, agora, como os próprios profetas predizeram, ele é celebrado, ele é vivenciado em vários lugares ao mesmo tempo, do nascer ao pôr do sol, quer dizer, do Oriente ao Ocidente. Porque, de fato, conforme o Evangelho de Cristo foi sendo anunciado e as pessoas livremente foram abraçando essa fé, elas tiveram, então, condições, né, a possibilidade de participar desse sacrifício. E aí, continuando o texto, Santo Agostinho diz, para explicar melhor o que ele está desenvolvendo, né? Ele diz: nele se oferece a Deus uma vítima de louvor apropriada à graça do Novo Testamento. Já não se buscam vítimas cruentas dos rebanhos de ovelhas. Já não se apresentam ante o altar de Deus nem cordeiros nem cabritos, pois o sacrifício de nosso tempo é o corpo e o sangue do próprio sacerdote. Lógico, quando ele fala do próprio sacerdote aqui, ele não está falando ali do padre, do sacerdote que está celebrando a missa, porque, em primeiro lugar, né, o próprio sacerdote é, no fundo, o próprio Cristo. Ele é o primeiro e eterno sacerdote. Ele diz: os salmos o haviam predito muito tempo atrás, tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. No Gênesis lemos, e assim o cremos, que Melquisedeque, sacerdote do Deus sublime, ofereceu pão e vinho quando bendisse a Abraão, nosso pai. Então, da mesma forma que no Antigo Testamento, no Gênesis, se faz referência ao grande sacerdote que é Melquisedeque, que oferecia pão e vinho, né, a Deus, agradecendo a Abraão, ofertando por Abraão. Agostinho então lembra que, na realidade, agora nós não oferecemos mais ovelhas, nós não oferecemos mais cordeiros ou cabritos. Por quê? Porque, de fato, o Filho de Deus veio ao mundo, o Cristo veio e deu a sua vida por nós e se sacrificou, né? E aí o que é interessante, é lógico que você vai perguntar, mas, professor, mas isso não tem relação com a Sexta-feira Santa? Ou seja, o sacrifício de Jesus, a sua morte na cruz?
Sim, mas veja que interessante, nós estamos falando de um autor, Santo Agostinho nasce em 354 e morre em 430. Portanto, as suas meditações, né, é ali do comecinho do século V. E nós vemos claramente ali já, nesse início da igreja, quando se fala da missa, ou quando se fala da Santa e Divina Liturgia, como os orientais, no mundo bizantino, usam essa expressão, se crê profundamente que, de alguma maneira, na Santa Missa, ocorre ali a atualização do sacrifício do Calvário. Então, Jesus ele não é sacrificado de novo, não é um outro sacrifício, mas é o mesmo sacrifício que se torna presente. Então, Cristo, na Quinta-feira Santa, né, ele de alguma forma, ou seja, ele celebra a sua própria oblação, ele celebra o seu santo sacrifício, evidentemente, de maneira sacramental. Né? Então, não é o fato histórico ocorre na sexta, mas na quinta, Jesus institui a Eucaristia e, de maneira sacramental, ele celebra tudo isso e pede para que nós continuemos fazendo isso. Tá claro? E o que é importante é que Santo Agostinho, ali no início da igreja, já vê que essa fé de que na Quinta-feira Santa, após muitos serem acolhidos na igreja, serem batizados, são chamados a ter esse novo olhar sobre o pão e o vinho. Vê que ali, de fato, existe um grande mistério, um grande sacramento, há ali um grande remédio, mas há ali também a presença de um grande sacrifício que já aconteceu e que se renova em cada missa que é celebrada. Aí Santo Agostinho diz: assim como Cristo, nosso Senhor, que em sua paixão ofereceu por nós o que tinha assumido de nós em seu nascimento, constituído príncipe dos sacerdotes para sempre, ordenou que se oferecesse o sacrifício que estáis vendo, o de seu corpo e o seu sangue, tá vendo? O Santo Agostinho deixa bem claro, Cristo se fez homem, né? E aquilo que ele assumiu de nós, toda a nossa natureza humana, ele morre enquanto homem e, portanto, se oferece, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ao se oferecer como sacrifício, né, dando a vida por nós, ele também ordena, né, porque ao mesmo tempo que ele se oferece como sacrifício, ele é constituído o príncipe dos sacerdotes. Ele é o sacerdote por excelência. E, portanto, mandou que se oferecesse esse sacrifício, né? Como Santo Agostinho diz, esse sacrifício que vocês estão vendo aqui agora, o seu corpo e o seu sangue. Na verdade, de seu corpo ferido pela lança, brotou sangue e água, mediante o qual apagou os pecados do mundo. Recordando essa graça, ao tornar realidade a libertação de vossos pecados, visto que é Deus quem realiza em vós, acercai-vos com temor e tremor ao participar deste altar. Ora, aqui ele entra agora num outro aspecto que eu particularmente, essa é uma coisa que me ajuda muito, né? A primeira vez que eu li esse texto é algo que me chamou muita atenção, a maneira como Santo Agostinho interpreta essa realidade, ou seja, Jesus ordena que se ofereça esse sacrifício do pão e do vinho, né, que se renove isso. E aí Santo Agostinho liga isso quando o Senhor está na cruz, né? Jesus está sendo crucificado e ferido pela lança, o que brota do seu lado? Sangue e água. Ora, a primeira coisa que Santo Agostinho chama a atenção aqui, dizendo que de fato, do lado do Senhor saiu sangue e água, ele diz, ora, mediante esse sangue e mediante essa água, ele apagou todos os pecados do mundo, os nossos pecados. Mas ele não diz só isso, ele usa uma expressão recordando essa graça. Mas o que é recordar? Né? Ou seja, em grego, anamnes. Né? Então, essa coisa da recordação, da memória, de fazer memória de algo, mas não é no sentido apenas recordar, no sentido de ter uma lembrança, não é isso. Recordar com fé,
né? É o que ele diz na sequência do próprio texto, ele diz, recordando essa graça, ao tornar realidade a libertação de vossos pecados. Visto que é Deus quem a realiza em vós. Então, quer dizer, em Cristo Jesus, ele dando a sua vida, se sacrificando no lenho da cruz, dele jorra sangue e água, e ali de fato o Senhor nos perdoa, nos reconcilia com Deus. E quando nós de fato recordamos toda essa graça, toda essa remissão, esse ato de sacrifício de amor, torna-se realidade para nós a libertação dos nossos pecados. Então, nós que não estávamos ali no Calvário, quando aquilo aconteceu do ponto de vista histórico, ao recordarmos isso, tudo isso se torna realidade e, portanto, colhemos uma grande graça, novamente, de sermos perdoados por Deus e libertos dos nossos pecados. Por quê? Porque quem realiza tudo isso é Deus. É Deus quem a realiza em vós. É Deus que realiza em nós esse perdão, essa libertação dos pecados. E a celebração da missa do Santo Sacrifício, segundo Santo Agostinho, né, está intimamente ligada a isso. Tanto que ele diz, acercai-vos com temor e tremor ao participar desse altar. Ou seja, ao estar aqui em torno deste altar, participando de tudo isso, viva tudo isso com temor, com tremor, porque veja de fato o tamanho do amor de Deus e da misericórdia de Deus. Mas ele não termina aí, ele diz algo mais profundo ainda. Santo Agostinho diz, reconhecei no pão aquele que suspendeu do madeiro e no cálice aquilo que manou do seu lado. Ou seja, quando eu olho para o pão no santo altar, depois da bênção, Santo Agostinho diz, reconheça no pão aquele que suspendeu no madeiro, ou seja, o corpo de Cristo que é suspendido no madeiro. E no cálice, reconheça aquilo que saiu do seu lado, ou seja, o sangue do Senhor. E ele diz, em sua múltiplice variedade, aqueles antigos sacrifícios do povo de Deus figuravam este único sacrifício futuro. Cristo mesmo é, ao mesmo tempo, cordeiro de inocência e singeleza de sua alma, e cabrito por sua carne, semelhante à carne de pecado. Tudo que de antemão foi anunciado, em muitas e variadas formas, nos sacrifícios do Antigo Testamento, se referem a este único sacrifício que revelou o Novo Testamento. Então, qual é a leitura que Santo Agostinho faz? Quando nós lemos o Antigo Testamento, as escrituras judaicas, nós vamos ver ali vários antigos sacrifícios realizados pelo povo de Deus. E, segundo ele, todos aqueles sacrifícios eram uma prefiguração do único e pleno sacrifício, que é o sacrifício de Cristo na cruz, né, revelado no Novo Testamento. Recebei, pois, e comei o corpo de Cristo, já transformados vós mesmos em membros de Cristo, no corpo de Cristo. Recebei e bebei o sangue de Cristo. Não vos desvinculeis. Comei o vínculo que vos une. Não vos estimeis pouco. Bebei vosso preço. Da maneira que se transforma em vós qualquer coisa que comeis ou bebeis, transformai-vos também vós no corpo de Cristo, vivendo em atitude obediente e piedosa. Meu irmão, minha irmã, tem uma coisa aqui lindíssima que Santo Agostinho chama a atenção, muito profunda mesmo, e que às vezes gera muita confusão na leitura dos seus textos. Aqui, nesse pequeno trecho que eu acabei de ler, veja que é muito comum dizer, e alguns teólogos, alguns pensadores, chegam ao ponto até de dizer que Santo Agostinho, ele valoriza tanto o aspecto simbólico da Eucaristia, que é como se ele colocasse em certa dúvida, ou não afirmasse, a presença real de Cristo na Eucaristia. Isso é falso. Isso é falso. Nesse próprio sermão que eu estou dizendo aqui para vocês, que eu estou lendo e meditando com vocês, fica bem claro a fé de Santo Agostinho na presença real. Não é mais pão, não é mais vinho. Após a bênção é corpo e sangue do Senhor.
é o próprio Cristo. E não é uma presença simplesmente espiritual, é uma presença real, evidentemente de forma sacramental. Né? Então, Santo Agostinho crê nisso profundamente. Né? Então, essa história de que a maneira como ele vê a Eucaristia é de uma forma extremamente simbólica e, portanto, não teria nenhum tipo de realismo. Não. Então, existem muitas frases, muitas afirmações de Santo Agostinho mostrando a sua fé nesse realismo eucarístico. É o corpo e o sangue do Senhor, é o próprio Jesus, é o próprio Cristo. Né? Tanto que se essas frases, se essas afirmações dele fossem meramente simbólicas, se tornaria extremamente incompreensíveis vários textos que ele escreveu. Vários. Né? Então não tem sentido. Então, como compreender o simbolismo? De fato, para Santo Agostinho, o pão e o vinho depois da abençoada é o corpo e o sangue do Senhor. Porém, ele não se contenta apenas de defender isso. Santo Agostinho procura mostrar também, ele procura mergulhar nesse mistério, salientando alguns aspectos que, no entendimento dele, é extremamente importante. Ou seja, e essa parte para mim é belíssima, na maneira como Santo Agostinho reflete sobre a questão da Eucaristia. Ou seja, ele diz: recebei, pois, e comei o corpo de Cristo, já transformados vós mesmos em membros de Cristo, no corpo de Cristo. Ou seja, literalmente o que ele está dizendo é: comei o corpo de Cristo. Então, a Eucaristia que está sendo dada, que a pessoa está comungando, né? Ela recebe essa Eucaristia, e ao receber isso, ela está o quê? Comendo o corpo do Senhor, certo? Mas ele diz: já transformados vós mesmos em membros de Cristo, no corpo de Cristo. Então, quer dizer, a Eucaristia é o corpo de Cristo, mas eu e você que é batizado também somos corpo de Cristo. Então, é o corpo de Cristo recebendo o corpo de Cristo. E aí muitos entendem que Agostinho, ao dizer isso, então ele está falando simbolicamente. Não. Eu sou o corpo de Cristo, por quê? Porque pelo meu batismo eu fui inserido na igreja. E a igreja, para Santo Agostinho, é uma íntima relação da eclesiologia agostiniana com a maneira como ele entende o sacramento da Eucaristia. Então, a igreja, para Santo Agostinho, ela é a continuação do mistério da encarnação. Ou seja, a igreja, ela é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. A alma da igreja é o Espírito Santo. Jesus continua agindo na história por intermédio da sua igreja. Então, se a igreja é o corpo de Cristo, quando eu sou batizado, eu sou inserido nesse corpo, eu passo a fazer parte do corpo de Cristo. Portanto, eu sou o corpo de Cristo enquanto igreja. E quando eu vou à missa e celebro ali, né, aquele grande mistério, aquele grande sacramento, recebo aquele grande remédio, celebrando essa atualização do sacrifício do Calvário, ao receber o corpo e o sangue do Senhor, né, Agostinho diz: recebei e bebei o sangue de Cristo. Né? Ou seja, nós somos o corpo de Cristo. Mas ao receber a Eucaristia, o corpo e o sangue do Senhor, estamos recebendo, sim, o próprio Jesus. Não é simbolismo. Não é mais pão e não é mais vinho. Eu recebo o corpo e o sangue do Senhor. É o corpo e o sangue de Cristo se dando ao corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Por isso que para Santo Agostinho, a Eucaristia, ela significa principalmente unidade, né? Tanto que ele diz na sequência do texto: não vos desvinculeis, comei o vínculo que vos une, né? Ou seja, não seja causa de divisão, não se separe um do outro, comei o vínculo que vos une, ou seja, a suprema unidade, né? É o amor de Cristo que nos uniu, é o santo sacrifício que nos uniu, é Cristo que é o ponto de convergência. Então, eu e você que somos corpo de Cristo, recebemos o corpo do Senhor
para que sejamos cada vez mais o corpo vivo do Senhor, que é a igreja. Para que nós possamos viver cada vez mais o mistério da unidade com Cristo, né? Em Cristo e por Cristo. Amando a Ele, mas também amando o outro nele e se unindo cada vez mais. Da mesma maneira, ele diz, Santo Agostinho, não vos estimeis pouco, bebei vosso preço. Ou seja, você que é batizado, eu que sou batizado, fazemos parte dessa igreja. Por pura misericórdia e amor de Deus, Santo Agostinho diz, não vos desprezeis, não tenha pouca estima por vós. Veja o tamanho do preço. Ou seja, o nosso preço de resgate, segundo Santo Agostinho, foi o sangue de Cristo na cruz. Ele, de fato, deu a sua vida. Ele se doou profundamente. E em cada missa que eu celebre, quando recebo esse corpo, esse sangue, eu devo ver ali o tamanho do amor de Deus por mim, o tamanho dessa estima, e, portanto, receber com fé, com piedade, né? Por isso que ele diz, da maneira que se transforma em vós qualquer coisa que comeis ou bebeis, transformai-vos também vós no corpo de Cristo, vivendo em atitude obediente e piedosa. Veja que ele repete aquilo que eu disse, né? Ou seja, você já é batizado, você faz parte do corpo de Cristo, mas muitas vezes você é um membro doente, você é um membro que está longe de Deus, está afastado de Deus, você tem uma vida que entristece o coração do Senhor. E nessa Semana Santa, o Senhor chama você e eu a de fato olharmos para Ele, a olharmos nessa quinta-feira santa, mesmo que você não vá poder ir à igreja presencialmente, porque infelizmente está tudo fechado. Mesmo assim, Jesus te visita, Ele visita cada um de nós. Evidente que não é a mesma coisa rezar em casa, ver uma missa pela televisão e outra presencial, não tem como. Né? O sacramento da Eucaristia, eu realmente preciso recebê-lo. Mas já que nesse momento não é possível, veja, a misericórdia de Deus é tão grande que Ele te visita. Então, ao assistir essa missa, veja aquilo com fé, dobre o seu joelho, porque, repito, você é corpo de Cristo, mas muitas vezes você pode ser um membro que está dividindo o corpo, que está doente, que está enfermo, que não se permite ser ajudado e ser amado. E quando recebemos o corpo e sangue do Senhor, Santo Agostinho vem e nos lembra uma coisa muito importante, né? Ele diz, da mesma maneira que tudo que a gente come, tudo que a gente bebe, se transforma em nós, tudo que você come e bebe, de uma certa maneira, se transforma em você, porque é assimilado pelo seu organismo. Ele diz, transformai-vos também vós no corpo de Cristo. Ou seja, eu recebo a Eucaristia, eu recebo o corpo e o sangue do Senhor, e, portanto, não é Jesus, por exemplo, que vai ser joelizado, transformado no Joel, mas é o Joel que tem que ser cristificado. Em cada Eucaristia que eu recebo, eu devo realmente me permitir ser amado e transformado pelo Senhor, em ser visitado pelo Senhor. E isso é belo, isso é real. Né? Quando eu me permito ser visitado e amado por Ele. E aí, permitindo que Ele entre em mim e vá me cristificando. E aí, eu que já sou corpo de Cristo, vou me tornando um corpo de Cristo melhor. Eu vou realmente tendo uma vida que glorifique a Deus. Eu vou tendo realmente uma vida que expressa o amor de Deus e a glória de Deus. Então, não basta ser batizado, eu preciso da Eucaristia para que eu seja fiel às águas do batismo, para que eu seja corpo de Cristo de uma maneira viva, um membro vivo, aonde mesmo no sofrimento e na dor, eu louve a Deus por tudo. Aí você vai dizer, professor, mas está muito difícil, está tudo muito complicado. Sim, meu irmão, está tudo muito difícil, estão querendo roubar a nossa fé, o mundo está confuso, dentro da igreja tem muita gente confusa, mas olhe para o Senhor. Olhe para essa quinta-feira, a partir disso que Santo Agostinho nos convida. Olhe para Ele. Se permita ser visitado por Ele.
Para Deus nada é impossível. E nós louvamos a Ele pelo que Ele é, não é pelo que Ele nos dá, não é pelo que Ele faz, mas é pelo que Ele é. Procure experimentar isso na sua vida. E terminando, Santo Agostinho diz: quando se aproximava já o momento de sua paixão e estava celebrando a Páscoa com seus discípulos, ele abençoou o pão que tinha em suas mãos e disse: isto é o meu corpo que será entregue por vós. Igualmente lhes deu o cálice abençoado, dizendo: esta é a nova aliança em meu sangue, que será derramado por muitos para o perdão dos pecados. Essas coisas podeis lê-las no Evangelho ou as escutais, porém ignoráveis que esta Eucaristia era o Filho. Então ele está falando isso justamente o quê? Aqueles que liam, né, os catecúmenos, que liam a palavra, estavam sendo, né, catequizados, orientados, mas que não tinham ainda sido batizados e não tinham ainda celebrado profundamente a Santa Missa. Então ele diz: olha, vocês poderiam saber muitas coisas aqui lendo essas coisas, mas vocês ignoravam que essa Eucaristia é o próprio Filho de Deus. Agora, por outro lado, aspergido o vosso coração com a consciência limpa e lavado o vosso corpo com a água pura, acercai-vos a ele e sereis iluminados e vossas faces não se envergonharão. Então, quer dizer, você foi batizado, você pode participar de tudo isso, né? Não tenha medo. Se aproxime do Senhor. Quando tiver oportunidade, depois de tudo isso passar, faz muito tempo que você, né, não se confessa, vá se confessar. Vá se confessar, se reconcilie com Deus e busque o mais rápido possível, além de se confessar, receber o corpo e o sangue do Senhor, como o Santo Agostinho diz, né? E sereis iluminados e vossas faces não se envergonharão. Se recebeis santamente esse sacramento que pertence ao Novo Testamento e vos dá motivo para esperar a herança eterna, se guardais o mandamento novo de amar-vos uns aos outros, tereis vida em vós, pois recebeis aquela carne da qual a própria vida disse: o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo, e quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna. Então Santo Agostinho lembra o quê? Lembra as palavras do Senhor, ali presente em João 6. Né? Então eu devo receber esse sacramento, mas não de qualquer forma. Eu devo me aproximar do altar, ou seja, eu estou no altar. Na medida em que eu sou batizado, de uma certa maneira eu estou no altar, porque eu sou o corpo de Cristo enquanto batizado, membro dessa igreja. Mas para eu receber realmente o corpo e o sangue do Senhor sacramentalmente falando, eu preciso me aproximar de forma santa. Não posso estar ali, né, com tantos pecados graves na minha vida, tá? Eu preciso guardar os mandamentos de Deus, de amar a Deus, de amar o meu próximo, principalmente. E Santo Agostinho termina o seu sermão falando justamente isso, né? Recebei santamente esse sacramento, guardai-vos o mandamento de Deus. Assim vocês terão vida em vós. Principalmente por quê? Porque nós vamos receber aquele que é a própria vida. E essa própria vida que é Cristo disse, né, que o pão que ele nos daria era a carne dele para a nossa vida. E quem come de fato a sua carne, bebe o seu sangue, não terá só essa vida, mas a vida eterna. Por isso que não temos que ter tanto medo de morrer, meu irmão, minha irmã. Ou seja, infelizmente, muitas pessoas estão morrendo, e é lógico que isso é doloroso. Devemos tomar cuidado, devemos fazer o que for possível, mas não podemos entrar em histeria. A nossa confiança tem que estar em Deus, né? Devemos usar as capacidades naturais que Deus nos deu, a nossa inteligência, a nossa razão, para podermos aliviar o sofrimento dos outros e o nosso. Mas querendo ou não, a morte faz parte da vida. Se não morrermos hoje de coronavírus, vamos morrer depois de alguma outra coisa. Infelizmente, vivemos cada vez mais no mundo pagão. As pessoas se esqueceram de Deus. Muitos cristãos, muitos católicos esqueceram do seu batismo. Perderam, estão em crise de fé. Eu peço ao Senhor nessa tarde que Ele realmente abençoe profundamente você que está me acompanhando aqui nesse vídeo. Que Ele dê a você e a mim também a graça de celebrarmos essa quinta-feira santa a partir desse olhar de Santo Agostinho. Ele que viveu tão longe de Deus, ele que, né, sua mãe ficou anos e anos rezando pela sua conversão.
como ele mesmo fala tanto isso nas suas confissões. Ele que foi escravo de tantos pecados, de tantos vícios, de tantas paixões desordenadas. Que Santo Agostinho, nessa tarde, nos ajude, desperte no nosso coração esse amor à Eucaristia, ao corpo e o sangue do Senhor que comungamos, mas esse amor à Santa Missa, que é a celebração do sacrifício de Jesus que deu a vida dele por nós. Muito obrigado mesmo pela sua presença, muito obrigado pela sua atenção. E, nesse momento, eu convido você a fechar os seus olhos e a pensar em tudo isso. Senhor, obrigado por essa meditação. Obrigado por esse sermão de Santo Agostinho. Obrigado por cada irmão e irmã que está me ouvindo neste momento. Eu te peço, Senhor, derrama a sua graça sobre nós. Toca a nossa inteligência e a nossa vontade, principalmente sobre aqueles que estão desanimados, que estão aflitos e em crise de fé. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Ainda que passemos pelo vale da morte, nada temeremos, Senhor, pois estás conosco. Que nós possamos te amar, te adorar, te louvar cada vez mais. Igual a Nossa Senhora, que foi realmente a estrela, a grande estrela do mar na nossa vida, a grande intercessora, modelo de humildade e de fé. Obrigado, Senhor, por tudo e abençoe cada irmão e cada irmã que verá esse vídeo depois. Amém. Meu irmão, Deus te abençoe, você, minha irmã. Forte abraço. Amanhã nós continuamos. Amanhã nós vamos meditar a paixão do Senhor a partir de um texto de São Boaventura. Esse texto aqui, a árvore da vida, né? O lenho da vida. Segundo São Boaventura, existem 12 frutos que Cristo realmente produziu. Nós vamos meditar o 5º, 6º, 7º e 8º fruto. Quais foram os frutos realmente da morte de Cristo, de todo o seu sofrimento. Então, amanhã, ao meio-dia, aqueles que puderem, né, conto com a sua presença e repito, né, que Deus abençoe a cada um de vocês. O Carlos Eduardo pergunta ali o que seria a consubstanciação da Eucaristia, que certos teólogos tentam negar. Então, na realidade, Carlos Eduardo, é a transubstanciação, né? O termo usado. A transubstanciação é uma terminologia que passa a ser mais usada na Idade Média e que fala justamente o que é a ideia de que após o pão e o vinho ser consagrado, abençoado ali, não é mais pão, não é mais vinho, ou seja, a aparência é de pão, né, os acidentes é de pão e de vinho, mas a substância, a essência, não é mais pão e vinho, mas é corpo e sangue do Senhor. Então, assim, a transubstanciação é o que a gente chama de teologúmeno, é uma forma de se falar da Eucaristia, e principalmente a Igreja Latina e Romana, ela usa muito essa expressão para mostrar a presença real de Jesus. O Papa Paulo VI, né, depois do concílio, ele autorizou usar outras palavras, em vez de falar transubstanciação, usar outros termos, mas não deu muito certo, porque as palavras que se usavam não deixavam claro realmente a fé na presença real. Então, hoje a igreja continua usando o termo transubstanciação para mostrar que depois da bênção, da consagração ali, não é mais pão e vinho, mas é corpo e sangue do Senhor. Apesar dos acidentes e a aparência ser de pão e vinho, agora é o próprio Jesus. Tá bom? É isso, Carlos Eduardo. Que Deus te abençoe. Mais alguma pergunta, irmãos? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Dona Edna, obrigado. Deus abençoe vocês também. Tá bom? Carlos Eduardo, entendo. Que bom.